Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Meus queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações, a qual nós estamos desde o começo do ano vendo sobre o tema de volta aos princípios. O que é que nós, como igreja, precisamos para viver o jeito bíblico de ser igreja? Então, nós, caso você não tenha percebido, nós já temos falado sobre esse mesmo tema desde o primeiro domingo, quando nós pensamos, no primeiro domingo, sobre como Cristo é esse alicerce para a igreja, esse caminho para a igreja, o único caminho para a igreja, o seu evangelho. No domingo passado, nós refletimos sobre como Deus se relaciona com esse povo, como Deus quer se relacionar com esse povo, acima de tudo, como nós bem vimos através do sermão do pastor André. E eu desejo, então, continuar essa mesma temática. No próximo domingo também continuaremos, fechando, assim, essa temática, sobre como nós, igreja, o que é que nós precisamos fazer para nos parecermos com a igreja que Cristo fundou, para nos parecermos com a igreja primitiva, os primeiros cristãos que nós vemos aqui nas Escrituras. Nós vimos no domingo passado em uma perspectiva vertical, de como o povo de Deus se relaciona com o próprio Deus. E hoje nós vamos entender como a própria igreja, como o próprio povo de Deus tem que se relacionar, como se relacionava consigo mesmo, entre si, entre os seus membros, tendo a igreja primitiva como modelo, como exemplo. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós nos deparamos e vemos como a igreja de Atos funcionava, como eles se relacionavam, nós vemos muitas diferenças da atualidade. Muitos hoje veem a igreja como um momento da semana específico, um momento do domingo ali específico, em que elas vão para a igreja adorar a Deus, elas vão para recarregar as suas energias, elas vão para serem espectadores diante de um espetáculo. Elas vão como uma programação do domingo, como uma parte daquela semana. Eu escuto muito alguns falarem, muitos crentes inclusive, falarem que hoje, o domingo, é o dia que eu tiro para agradecer a Deus, como se nós não tivéssemos os outros dias da semana para isso. É um evento. Tratamos a igreja como um evento, como um local, quando na verdade nós devemos lembrar, e eu quero que você lembre muito disso nessa noite, que a igreja ela não é uma organização, ela não é uma instituição, ela não é um CNPJ, a igreja são as pessoas. Somos nós que fazemos a igreja. Então, a cada vez que eu falar igreja aqui, esteja ciente que eu estou falando de nós, das pessoas que estão aqui. Então, os primeiros cristãos, eles não visitavam as igrejas, eles não iam de vez em quando para a igreja. Não era algo ocasional, não era algo que era facultativo dentro da rotina deles. Era algo que eles viviam isso no dia a dia. Era um compromisso firmado, diário, não com o nome da igreja, mas primeiramente com Deus, com Cristo e uns com os outros. Um compromisso que estava acima de outras necessidades. Não era uma organização em que as pessoas iam para ser beneficiadas, para serem clientes, para serem espectadores, mas era um lugar de comunhão, um lugar de ensino, um lugar de aprendizado, um lugar de partir do pão e de orações. E a cada dia nós vemos as igrejas se distanciarem desse padrão, se distanciarem dessas marcas. O que nós vemos hoje são muitas igrejas buscando se reinventar, buscando novas estratégias para conseguir mais pessoas, para conseguir manter as pessoas que já estão, buscando muitas das vezes se assemelhar ao mundo para conseguir chamar mais atenção, buscando novas invenções, novas atratividades para conseguir deixar os crentes dentro da igreja. E, quando na verdade, nós não precisamos disso. O que nós precisamos, e esse é o convite que eu faço para você hoje, é nós olharmos
para a Bíblia, nós olharmos para as Escrituras, olharmos para a igreja do Novo Testamento e voltarmos aos princípios. Esse é o tema, de volta aos princípios. Olhar para o que foi deixado por Cristo e nos basearmos nisso. Então, o que é preciso para nós sermos uma igreja bíblica, uma igreja conforme a vontade de Deus? Nós vamos estudar aqui algumas características, algumas marcas que definem o que é a igreja cristã, que definem o que é uma igreja verdadeiramente bíblica. São características fundamentais, são características insubstituíveis, que não tem como colocar outra coisa no lugar e que sempre houve desde o início e que precisa até os dias de hoje. E nós vamos nos basear em apenas um texto. Você vai apenas pegar um único texto hoje para me acompanhar, que é o texto de Atos, capítulo 2, verso 42. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Resumidamente diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mais uma vez, eles se dedicavam a 4 coisas aqui: ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e às orações. Então, portanto, o ensino dos apóstolos. Essa é a primeira característica que define o que é uma igreja bíblica. Só para contextualizar os irmãos, nós estamos diante aqui de depois da descida do Espírito Santo, depois da pregação de Pedro, onde 3.000 pessoas se convertem, são inseridas dentro da igreja. Nós temos esse relato do que a igreja fez depois da conversão dessas pessoas. Foi um momento muito importante, foi um momento marcante, mas e depois? O que foi feito? Então, Lucas, o autor de Atos, ele registra que a igreja continuava se reunir, ela continuava se reunindo, e ela se reunia com base nessas 4 coisas que nós vamos ver hoje como característica. A primeira delas é o ensino. Meus amados irmãos, a igreja primitiva, eles não tinham a Bíblia fechada como nós temos hoje, com os seus 66 livros. O que eles tinham era o Antigo Testamento e os relatos dos apóstolos, os evangelhos oralmente, aquilo que Jesus passou para os seus apóstolos. Porém, aquilo era o suficiente para eles se apegarem, para eles se aprofundarem. Eu quero que você preste muita atenção nesse verbo que ele usa aqui. Não fala que eles ensinavam e outras pessoas aprendiam. Não fala que eles liam a Bíblia, fala que eles se dedicavam. Em outras versões, talvez a sua possa dizer que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Esse é um verbo muito importante porque isso dá uma ideia de que a igreja primitiva, ela realmente priorizava o ensino. Ela se dedicava ao ensino, não falando só sobre aqueles que pregavam, mas também sobre aqueles que participavam. Então, essa primeira característica sobre a igreja bíblica, a igreja cristã, nós vemos, mais uma vez, comparando com a igreja atualmente, muitas igrejas que negligenciam o ensino, onde a principal atratividade da noite é os louvores, é o momento de comunhão, espetáculos, apresentações. Uma coisa que é muito, muito recorrente, que nós vemos muito também, são as profecias, pregadores do evangelho que começam a revelar o seu futuro, revelar o seu CPF, dar palavras proféticas para você, mas que não têm base bíblica, que não usam as escrituras. Isso, o que deveria ser um momento de ensino, onde a escritura é explicada, onde a escritura ela é exposta para o povo de Deus aprender mais, conhecer mais, muitas das vezes está sendo usado como um momento de distorção da palavra, onde a palavra não é mais o foco, quando na verdade, meus irmãos, nós vemos que Deus, ele usa a exposição da palavra como o momento em que ele fala ao coração do seu povo, é o momento em que ele edifica os que estão aqui dentro, e também é o momento em que ele convence os que estão lá fora, aqueles que ainda não se converteram.
Então, meus irmãos, não existe uma igreja que é bíblica, uma igreja que realmente serve ao Senhor, que não valoriza a palavra de Deus. E como eu disse, quando eu digo valorizar a palavra de Deus, eu não estou me referindo aos pregadores, eu estou me referindo à igreja. E quando eu digo igreja, somos nós as pessoas, somos nós que fazemos a igreja. Então, meus irmãos, não adianta eu, ou o Daniel, ou o Isaac virmos aqui no domingo à noite, prepararmos um sermão e a igreja não se dedicar nesse sermão, não prestar atenção, pensar em outras coisas durante o momento do culto, ficar conversando durante o momento do culto, sair lá para fora, ou até mesmo não vir dormir durante o culto, entre outras coisas que não condizem com esse verbo, dedicação ao ensino, interesse pela palavra. Não adianta o pastor todo domingo de manhã estar aqui se dedicando no ensino, trazendo a escola bíblica dominical para nós, se nós não viermos para a escola bíblica dominical. Nós podemos dizer que a nossa igreja tem se dedicado ao ensino porque os irmãos têm pregado bem, porque o pastor tem pregado bem, tem se dedicado no ensino, mas a igreja também precisa se dedicar no ensino. A igreja bíblica, ela valoriza o ensino da palavra. Essa dedicação vem tanto de quem ensina, como também de quem ouve. Não sei se os irmãos acompanham as mensagens que tem lá no grupo da igreja, mas o pastor deixou uma mensagem sobre a questão da escola bíblica dominical, da baixa frequência, do baixo número que nós estamos obtendo na escola bíblica dominical. E isso é, querendo ou não, um reflexo e uma resposta para a pergunta. Que pergunta? Será que a nossa igreja ela tem se dedicado ao ensino? Será que ela tem se parecido nesse aspecto com a primeira igreja batista? Será que nós realmente estamos valorizando a palavra de Deus, valorizando o ensino? Um pouco mais para frente, lá em Atos, capítulo 5, no verso 42, há outro relato muito interessante, onde é dito que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles, a igreja cristã, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Veja só, irmãos, a igreja primitiva não abria mão desse momento de ensino, era algo insubstituível. Tem que ter palavra. Esse momento de pregação é o momento mais importante da noite. O momento em que a igreja se reúne para ouvir a palavra é o momento mais importante, não é algo que nós podemos abrir mão. A igreja se reunia todos os dias. Não existia compromisso, não existia algum empecilho que pudesse acontecer para que a pessoa não viesse para a igreja. Não existia sono, não existia preguiça, era todo o dia. Isso é dedicação, isso é vontade. E onde está a nossa vontade, Primeira Igreja Batista, de aprender mais sobre a palavra de Deus? E esse momento de palavra ele não para só aqui. Quando você ouve, e de fato a igreja ela é edificada, eu creio que você aprenda muito nos domingos à noite, na escola bíblica dominical, você se relaciona mais com Deus, você aprende mais sobre o Senhor, mas não para por aí, porque nós, como cristãos, nós também devemos espalhar aquilo que nós aprendemos para ensinar para outras pessoas. Esse é o conselho de Paulo para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2:2, não precisa colocar o texto, mas resumidamente, Paulo diz para Timóteo, meu discípulo querido, você vai pegar aquilo que eu te ensinei e vai ensinar a outras pessoas, para que essas outras pessoas possam também ensinar a outros. É para isso que serve esse relacionamento dentro da igreja, para nós ensinarmos uns aos outros, para nós fazermos discipulado uns com os outros. O crente, ele não fala de Bíblia só dentro da igreja, ele também usa as Escrituras e aplica as Escrituras na sua vida primeiramente e também na do próximo. O cristão, ele aplica isso diariamente na vida do seu irmão. Crentes verdadeiros, eles ensinam uns aos outros, eles ajudam uns aos outros a compreender as Escrituras, a viver, acima de tudo, as Escrituras juntos. Então, essa é a primeira grande marca, a primeira grande característica da igreja primitiva, a valorização, a dedicação do ensino. Porém, não é a única marca, não é essa a única característica da igreja primitiva. A igreja, como diz o texto, voltando lá para Atos 2:42,
A igreja se dedicava no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas são as três marcas, né? Mas eu vou resumir as três em um só ponto, porque elas estão muito relacionadas. Irmãos, a igreja, ela priorizava um estilo de vida muito diferente do que nós estamos acostumados. Ela priorizava um estilo de vida integrado, um estilo de vida coletivo, vida na vida, onde as pessoas elas estavam altamente conectadas umas às outras, onde elas estavam altamente unidas umas às outras. E esse é um grande problema que muitos crentes têm dificuldade de entender hoje. Eu digo crentes mesmo, não descrentes, mas pessoas que estão dentro da igreja, que professam o nome de Cristo, mas que querem viver uma vida cristã sem congregar, que querem viver uma vida cristã, que dizem amar a Deus, que dizem servir ao Senhor, mas que não querem servir ao corpo do Senhor, que é a igreja, que não desejam servir nem serem servidos, que querem viver isolados, desigrejados, que não desejam prestação de contas, que não desejam relacionamentos, não desejam conexões entre os irmãos, vivem na base do minha vida cuido eu e Deus, você não tem nada a ver com isso. E se você pensa assim, meu querido irmão, eu sinto lhe dizer, mas isso não condiz com o modelo bíblico do que é a igreja cristã. Você pode até mesmo dizer que eu não consigo porque eu sou muito tímido, eu sou muito antissocial, minha vida é muito corrida, mas na verdade nós vemos que todos nós conseguimos ter relacionamentos com as pessoas. Todos nós temos amigos no trabalho. Todos nós temos bons relacionamentos na escola, na família, ou até mesmo amizades mais antigas que conseguimos preservar. E por que nós não conseguimos preservar bons relacionamentos com o povo de Deus? Por que não conseguimos fazer boas amizades com os nossos próprios irmãos? A igreja cristã do primeiro século, ela tinha comunhão, ela tinha koinonia, essa é a palavra em grego. Eles partilhavam a vida. Era muito mais do que uma convivência social, era muito mais do que um encontro no domingo, era muito mais do que uma amizade, era mais do que isso, era um momento diário em que eles se mantinham ligados com constância, em que eles se importavam uns com os outros. Se você descer um pouquinho no texto bíblico, lá no verso 44, vai dizer que os que criam, os cristãos, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Isso é comunhão. Isso é que é realmente ter comum união. Algo que eles tinham em comum, que deixavam eles unidos. Não era preciso gostar um do outro. Existia um fator que unia isso. Por que eles se importavam tanto uns com os outros? Por que eles eram capazes de serem tão generosos uns com os outros, ao ponto de o irmão estar passando necessidade e eu abrir mão do que eu tenho para suprir a necessidade do irmão? Por que o irmão era tão importante para mim? O que eu ganho com isso? Porque existia algo na igreja cristã primitiva que nos falta hoje, que é algo que nos une de fato, que é Cristo. Cristo é aquele que nos une, ele é aquele que nos faz próximos. Muitos de nós aqui não somos parentes, mas temos algo em comum. Podemos não gostar das mesmas coisas, supérfluas, mas temos algo que nos une, algo que nos liga, não durante um tempo, mas temos algo que nos liga eternamente. E esse algo é Cristo. Isso é o suficiente para nós termos comunhão uns com os outros. Isso é o suficiente para sermos ligados uns aos outros. Isso é o suficiente para nos importarmos uns com os outros. Então, mais do que uma simples amizade, eles cuidavam uns dos outros, aconselhavam, eles repreendiam se necessário, exortavam. Querido irmão, eu quero que você entenda que nós somos eternamente ligados. Daqui nós vamos nos encontrar no céu mesmo que a gente morra, se você de fato perseverar na fé. Nós estamos ligados uns aos outros por causa do sangue de Cristo. Isso é algo muito valioso, deveria ser valioso para nós. Se é algo tão importante, por que nós às vezes não valorizamos os nossos irmãos como nós
deveríamos? Por que nós ignoramos uns aos outros? Por que nós fingimos às vezes que o outro não existe? Por que nós, muitas das vezes, evitamos uns aos outros? Muitas das vezes suportamos uns aos outros. No sentido de que eu estou aqui, mas eu não gosto daquela pessoa, mas eu suporto. Eu suporto a existência dela neste lugar. Existem irmãos que se evitam, existem irmãos que realmente não se gostam, existem irmãos que realmente chegam até a se bloquear. Então, onde é que está realmente o vínculo que nos une, algo que nos faz ser valioso uns para os outros? Então, daqui eu quero partir para 3 questionamentos, a fim de que você reflita sobre como nós temos sido uma igreja cristã. E o primeiro questionamento é a presença do irmão na sua vida, não na igreja, mas a presença do seu irmão na sua vida, ele faz realmente diferença? Esse mesmo irmão que está do seu lado, que está sentado à sua frente, a vida dele faz alguma diferença na sua vida? Ou se ele não estivesse mais aqui, não faria nenhuma falta? E quando eu digo aqui, não é na igreja, é na sua vida. Faria alguma diferença? Ou será que nós temos cantado aquele hino que diz: eu preciso de ti, querido irmão? Os irmãos conhecem muito bem esse hino. Será que nós temos cantado esse hino da boca para fora? Será que nós temos realmente precisado do meu irmão? Será que temos precisado uns dos outros? Talvez o maior exemplo seja o pastor. Irmãos, em 2024, nós passamos o ano inteiro orando por um pastor. O ano inteiro. Então Deus nos ouviu e nos deu um pastor. Porém, nós não temos aproveitado isso. Quantas vezes você realmente viu: eu preciso da ajuda do pastor, eu preciso conversar com o pastor? Quando foi a primeira vez, a última vez que você pediu ajuda e foi conversar com o pastor André? Porque se a necessidade de um pastor na igreja era para ter alguém pregando, já tinha o Daniel, já tinha eu, já tinha o Isaac, já tinha os pregadores que vinham de fora. O pastor está aqui justamente para ser precisado de nós, justamente para nos ajudar, para nos aconselhar. Então, será que os irmãos realmente têm feito falta na nossa vida? Será que os irmãos têm sido importantes na nossa vida? Temos precisado deles? Se eles não estivessem aqui, eles fariam alguma falta? E já partindo para o segundo questionamento, será que nós temos nos sacrificado uns pelos outros? O que você tem feito? O que você tem abrido mão? Que você pode dizer: eu abri mão disso por causa do meu irmão. Eu abri mão do meu tempo para estar com meu irmão. O texto que nós lemos, Atos 2,42, diz que eles também perseveravam na comunhão e no partir do pão. A igreja cristã primitiva não era rica. Eles não tinham muitos recursos. Eles tinham pouco, mas o pouco que eles tinham, eles partilhavam. Existia esse partir do pão. E nós estamos diante aqui de um contexto de perseguição, um contexto onde o cristianismo era odiado, um contexto onde as pessoas se escondiam para poder sobreviver se você dissesse que era crente. Então, partir do pão é muito mais do que comer juntos, hoje, falando para o nosso contexto de hoje. Partir do pão é muito mais do que uma ajuda financeira, do que uma ajuda material. É claro que isso é importante. Se o seu irmão estiver precisando, ajude, é importante, se você puder. Mas o princípio fundamental sobre o partir do pão é eu renunciar a algo que eu tenho para suprir a sua necessidade. O irmão que tinha o seu pão para poder comer tinha que abdicar, por vontade própria, é claro, do seu pão para compartilhar com outro que precisava, para eles poderem sobreviver. Então, esse partir do pão, o princípio dele é a abnegação. É nós abrirmos mão, e como eu disse, por exemplo, do tempo, que é o principal recurso que nós temos hoje. A coisa mais valiosa que nós temos hoje, com certeza, é o tempo. E nós temos essa possibilidade. Nós temos essa possibilidade de abrir mão de uma folga, de abrir mão de um momento para dizer pelo menos que se importa com seu irmão, para pelo menos conversar, se aproximar com ele. Mas nós, às vezes, somos tão
egoístas ao achar que o mundo gira em redor de nós. Nos preocupamos com os nossos problemas e esquecemos que o irmão ao lado também tem problemas. Mas nós temos nos importado com o problema do irmão do lado ou só com o meu problema? Quando Cristo diz, amai uns aos outros, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Esse a ti mesmo, será que ele não está muito concentrado e pouco concentrado no amar o próximo? Será que nós temos amado mais a nós mesmos do que ao próximo? Quando foi a última vez que você foi visitar o seu irmão? Quando foi a última vez que você abriu a porta da sua casa, que você renunciou a esse momento de privacidade, que você renunciou a esse momento de descanso, renunciou a esse momento de lazer para poder conversar com seu irmão, para poder desabafar, ou então contar uma coisa boa também, nem tudo é só tristeza. Quando foi a última vez que você abriu mão de meia hora do seu dia só para mandar mensagem para saber se o seu irmão está bem? Como é que foi a semana? Então, mais uma vez, olhando para outro texto, a fim de compararmos, Paulo diz em Romanos 12, versículo 5, Romanos 12, 5, que assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E cada membro está ligado a todos os outros. Nós somos um só corpo em Cristo, e nós somos membros uns dos outros. Nós estamos ligados, nós fazemos parte da vida um do outro, ou pelo menos deveria ser. Você consegue se enxergar dessa maneira? Você consegue se enxergar como uma parte importante da vida de alguém, que não seja, é claro, a sua família, mas alguém aqui da igreja? Você consegue se enxergar como alguém que é ativo, que participa ativamente como membro na vida do seu irmão? Ou pelo menos você tem tentado fazer isso? Porque eu sei que não é fácil. Não é fácil tentar se relacionar com as pessoas. Mas tem pelo menos criado abertura? Tem pelo menos demonstrado esse interesse? Ou a sua postura é defensiva? É de alguém que, na primeira oportunidade que tem de se relacionar melhor com o irmão da igreja, foge, fica na defensiva, prefere evitar contato, se esquiva dos irmãos, assim que acaba o culto, tchau pessoal, até domingo que vem, e fica por isso mesmo. Mas essa não é a postura de uma igreja cristã. Essa não é a postura quando nós olhamos para a igreja primitiva. Nós não encontramos isso. Nós encontramos uma igreja que está sempre aberta, que está sempre de portas abertas para cuidarmos dos outros, para amar uns aos outros. Porque, afinal de contas, isso é amor. Esse relacionamento, esse cuidado, essa importância na vida do outro se chama amor. Mas nós temos conseguido enxergar isso dentro da nossa igreja, dentro de cada um de nós? E por último, meus irmãos, o texto também diz, Atos 2:42 novamente, que a igreja também perseverava nas orações. E aqui a terceira pergunta: a vida do seu irmão, ela realmente é importante ao ponto de você levar a vida dele em oração diante do Senhor? Vou repetir a pergunta. A vida do seu irmão, ela realmente é importante ao ponto de você orar pela vida dele com constância, com uma certa constância, com uma certa frequência? Meus irmãos, no Novo Testamento é registrado mais de 50 vezes a prática da oração mútua, a prática de orar uns pelos outros, tanto em exemplos de quando os apóstolos dizem que estão orando para aquela igreja que eles estão escrevendo a carta, como também em ordenanças, em recomendações, quando eles pedem, orem por nós, orem pela igreja de lá. Então, algo que se repete mais de 50 vezes, porque algo realmente é muito importante, é algo que realmente faz parte, é uma marca da igreja. Não existe uma igreja sem ensino, não existe uma igreja sem comunhão, não existe uma igreja que não partilha, que não renuncia, que não abdica de si para o outro, e não existe uma igreja que não ora mutuamente, que não ora uns pelos outros. Nós temos realmente já muitos problemas para apresentar diante do Senhor. E às vezes, mais uma vez, é questão do egoísmo. Eu fico tão focado nos meus problemas que esqueço que o outro também tem problemas.
Mas se o seu irmão realmente é importante para você, se aquele que você chama de irmão realmente é importante para você, é natural que você leve a vida dele diante de Deus em oração. Nós nos reunimos como igreja aqui pelo menos uma vez por semana para orar. Pelo menos uma vez aqui na quarta-feira, nós apresentamos os nossos pedidos, nós desabafamos, dizemos para os irmãos aquilo que nós gostaríamos, ou então agradecemos por alguma coisa. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Nós deveríamos fazer isso todos os dias. Não necessariamente nos reunirmos aqui, mas todos os dias orar uns pelos outros. Uma igreja bíblica é uma igreja que ora uns pelos outros. No culto de oração, nós ainda corremos o risco de falharmos. Nós podemos, mesmo no culto de oração, pensarmos só em nós. Nós sentamos aqui, geralmente 10 pessoas, 8 pessoas, e muitas das vezes pensamos só no nosso pedido, em contar as nossas angústias, em contar aquilo que está no nosso coração, enquanto não prestamos atenção no que o outro precisa. E uma prova disso é que depois, no dia seguinte, provavelmente já esquecemos aquilo que o outro pediu. Você que veio na quarta-feira, você se lembra o que a pessoa com quem você orou pediu? Aquela com quem você sentou ali do lado para orar? Nem estou falando dos demais, né? Porque são muitos que... muitos não, né? 10, mais ou menos 10 pessoas que realmente se dedicam a estar aqui na quarta-feira. Isso já é outro indicativo também. Poucas pessoas que estão vindo na quarta-feira de oração. Metade dos que estão aqui hoje talvez não venham na quarta-feira, infelizmente. E isso tudo é muito pouco. Nós deveríamos orar muito mais pela vida do outro. Se nós, mesmo que nós orássemos todos os dias, e eu espero que você tenha essa rotina de oração diária, mesmo que você ore todos os dias, então todos os dias você ora por você, mas nem sempre você ora pelo outro. A verdade é que até nesses momentos de oração mútua nós podemos acabar sendo egoístas também, como eu havia citado. Então, nós oramos juntos na quarta-feira, nós vamos para casa e já não lembramos mais aquilo que o meu irmão pediu, porque aquilo que ele pediu talvez não era tão importante para mim. Irmãos, essas coisas são verdades duras sobre como a nossa igreja tem andado. São verdades duras quando nós comparamos com o exemplo bíblico. Mas talvez você possa até dizer que você já sabia disso, que isso não é nada novo, que a igreja realmente deveria ser assim. Sim, que a igreja deveria valorizar mais o ensino, que a igreja deveria orar mais junto. Isso não é novidade, talvez, para muitas pessoas. Mas nós, como igreja batista, a primeira igreja batista em Croatá, nós vamos continuar agindo dessa maneira? Nós vamos continuar sabendo fazer o bem e deixando de fazer, como nós vimos hoje na Escola Bíblica Dominical? Sabendo que nós precisamos ir mais para a EBD, sabendo que nós precisamos renunciar tempo na semana para conversar com os irmãos, sabendo que nós precisamos renunciar do sono, renunciar da preguiça para estar presente aqui na quarta-feira de oração, para saber que nós precisamos orar mais uns pelos outros, não só aqui na quarta-feira, mas também no restante da semana. Então, todos nós sabemos disso. E se não sabia, agora você está sabendo. Mas o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos continuar colocando desculpas na falta de tempo, colocar desculpas na rotina muito aperreada, vamos colocar desculpas na timidez, vamos colocar desculpas nas mágoas que possivelmente temos uns dos outros, ou então, porque todo mundo é assim, dificilmente alguém procura alguém na igreja para ser mais próximo. Mas a igreja de Atos, a igreja cristã primitiva, ela tinha muito mais dificuldades do que nós temos hoje. Eles tinham dificuldade para existir, que dirá para ser unidos. Eles viviam, como eu falei anteriormente, em um contexto de perseguição, em um contexto de risco de morte. E mesmo assim, eles se reuniam todos os dias. Já pensou se nós hoje chegássemos num nível em que, para o meu irmão poder existir, sobreviver, eu teria que vender o que eu tenho para poder suprir essa necessidade dele? Hoje, nós temos muitas facilidades
que a igreja cristã primitiva não tinha. E mesmo assim, eles perseveravam, eles se dedicavam. Eles não só faziam de qualquer jeito, eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar aos princípios. Precisamos olhar para as Escrituras e ver que o plano de igreja, para a nossa igreja, não para essa igreja aqui, mas para a nossa igreja atualmente, é ser dessa maneira, é sermos mais próximos, é sermos mais dedicados ao ensino, a nos importarmos mais uns com os outros. Essa é a mensagem que eu deixo para que você reflita e que nós possamos mudar, que possamos voltar aos princípios. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Pai, nós estamos diante de Ti, diante das verdades que foram ditas aqui. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, que o Senhor possa nos ajudar. Sabemos, Deus, que é difícil, sabemos que todos nós aqui temos compromissos, temos dificuldades, temos problemas, mas, Deus, nos ajuda a olhar para a Tua igreja, a igreja cristã lá do primeiro século, e ver como mesmo nas dificuldades, mesmo correndo os riscos que eles corriam, eles perseveravam, eles se dedicavam, eles valorizavam esses momentos. De que não era uma programação, de que não era um momento de lazer estar na igreja, de que não era um momento de entretenimento estar na igreja. Era mais do que isso, era um momento, Deus, o momento mais importante do dia, o momento mais importante da semana. Deus, nos ajuda a colocar, Senhor, coloca no nosso coração de que nós somos ligados uns aos outros por meio do Teu sangue. De que nós fomos feitos um só corpo em Ti, ó Deus. De que nós somos eternamente ligados. Senhor, nos ajuda a resolver as nossas diferenças. Nos ajuda a nos preocuparmos mais com a vida do outro. A sermos mais próximos uns dos outros. Nos ajuda, Deus, a amar mais a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a nos dedicarmos mais à Tua palavra, ao ensino da Tua palavra. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja. Sabemos que o Senhor está conosco, isso não temos nenhuma dúvida. Então, nós somos plenamente capacitados por Ti para sermos uma igreja melhor. Somos plenamente capacitados pelo Teu Santo Espírito para agir corretamente. Mesmo sabendo fazer o que é certo, mas não só sabendo, mas também agindo, praticando aquilo que o Senhor pede. Deus, assim eu te peço, Deus, por cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém.